Olá, tudo bem? Eu sou Wesley Lely César e este aqui é o Universo da Música. Você pode me acompanhar por aqui todas as semanas se inscrevendo no canal, ok? Então vamos ao programa dessa semana. Esse aqui é o programa 10 e nós vamos falar sobre as questões que envolvem a história da música, né? E no caso a história da música ocidental. Então, antes de eu falar da história da música ocidental, que eu vou começar a focar a partir do próximo programa, eu queria fazer um posicionamento aqui sobre as questões da interpretação sobre os conceitos de história. Bem, então eu vou ler agora alguns trechos da minha obra Música, Cultura e Sociedade, ok? Essa obra aqui, que eu venho falando sobre ela já desde o primeiro programa. Então eu vou ler alguns trechos dessa obra, exatamente neste capítulo, que é o capítulo 10, que eu trato exatamente desse assunto, que é o assunto desse nosso programa aqui, né? Então, como os historiadores escrevem a história, quer dizer, como é que eles partem, de que documentação, etc. e tal. Então, a primeira coisa é posicionar qual o conceito de história, né? De onde que a gente parte para escrever história, entende? Então, vamos lá. Então, introduzindo aqui numa das páginas da minha obra, página 162, capítulo 10, né? Interpretações sobre os conceitos de história, onde eu vou colocar noções sobre as possíveis definições de história, questões gnoseológicas e tudo mais e tal. Isso aqui é um preâmbulo, na realidade, para poder falar da história da música ocidental. Não temos como focar exclusivamente aspectos históricos da música ocidental sem estarmos a depender da historiografia, do historicismo e seus métodos. Diante disso, seria correto investigar-se qual a real utilidade da história como ciência, né, como ela surge, etc. e tal. Até onde a história pode ser entendida como um corpo único, o qual unificaria a expressão de todos os humanos, né? Bem, uma das questões que pega também são as metodologias científicas que se trabalha a história. Como é que a história, quais os métodos que os historiadores usam para escrever a história? Essa é a grande questão. Qual é a metodologia, né? Quais são as metodologias? Entre alguns estudiosos, parece claro que não há uma história da humanidade, mas cada cultura humana, até poucos séculos, tinha sua própria história. Não há como não notarmos que o Ocidente moderno tornou-se dominante e agregou culturas distintas que se tornaram aparentemente semelhantes. O problema é compreender quais são as escolas do pensamento histórico, suas metodologias e objetivos, o que nos leva aos modelos já existentes das análises do processo do conhecimento e, por conseguinte, na problemática gnoseológica das relações cognitivas no processo do conhecimento. Então, por definição, a teoria geral do conhecimento humano que envolve a reflexão em torno da origem, natureza e limites do ato cognitivo, né? Isso é uma definição que está nos dicionários. Implica num processo que envolve sujeito e objeto de estudo. Então eu queria citar aqui uma obra chamada A Interpretação da História, de James Shotwell. O autor nos explica que a palavra história vem do grego e era usada pelos jônios no século VI, antes de Cristo, obviamente, para significar a busca de conhecimentos. Significava indagação, investigação e não narrativa. Séculos mais tarde foi substituída por um outro sentido. Assim a história começou como um ramo científico, tal qual denominado pelos atenienses como uma filosofia. Só com Aristóteles é que a história passou a ser uma forma de literatura. O autor completa, James Shotwell. A história em si mesma começa no alvorecer da memória e da invenção da fala. Mesmo a era pré-literária teve sua história primeiro no mito e depois na saga. Esta representou um avanço sobre o mito. Nela os feitos dos homens substituem os feitos dos deuses. A história verdadeira, como registro do que realmente aconteceu, amadureceu na prosa.
Surgiu no século XX, por volta da década de 20, mais ou menos, 30, alguns historiadores que inventaram uma revista, que era a revista dos Análises. Um dos principais mentores foi o professor Mark Bloch. Acontece que esses historiadores criaram um novo conceito de história, chamado Nova História. Então eles têm novas metodologias, vieram com novas metodologias e passaram a reescrever a Idade Média com outros conceitos, diferentes daquele conceito que nós aprendemos, que a Idade Média foi a Idade das Trevas e tal. Eles simplesmente eliminaram isso e eles reescrevem a Idade Média com uma idade riquíssima, apesar dos pesares, dos conceitos que nós temos desse período, né? No livro A Nova História, que envolve alguns desses autores que eu citei agora há pouco, Michel de Certeau comenta: o livro de história, que há 100 ou 150 anos tinha sobretudo um papel de identificação nacional, patriótica, social, religiosa para o grupo onde circulava, legitimava, circunscrevia, doutrinava igualmente, ancorava-se num passado, dava validade a uma ambição do grupo ou à pretensão de uma elite sobre o todo da sociedade, né? Então é o que eu estou dizendo. Então nós fomos fortemente influenciados pelos historiadores do século XIX, que eram historiadores positivistas. Eu já falei sobre o positivismo em programas anteriores. Veja bem, eu estou falando de história aqui, alguém pode estar perguntando: pô, você está falando de história, mas você não está falando de música. Exatamente, mas para falar da história da música, repetindo, eu tenho que primeiro entender o papel da história, o que é escrever a história da música, né? Como isso é escrito, quais são as metodologias, porque isso importa muito, porque os nossos conceitos, os nossos pensamentos, nossas ideias, nossos pareceres, nossas ideologias e ideais e tal, eles são formados a partir disso, né? Então tudo que se aprende na escola, que se aprende no meio, porque o meio nosso é que nos ensina a pensar do jeito que pensamos, né? É esse que é o ponto. Então as fontes são fundamentais. Então o que os historiadores nos passam vai ser uma questão super importante para a nossa formação de ideias e tudo mais, né? Eles são, no final, os nossos formadores de pensamento, né? Todo mundo tem uma formação de pensamento. Por mais analfabeta que a pessoa possa ser, ela tem uma formação de pensamento, que é sempre influenciado por alguém. Sempre alguém o influenciou, seja quem for. Pode ser a escola, pode ser os pais, pode ser os meios de comunicação. Então, se você não está atento a isso, se você não tem esse esclarecimento, então nós temos que ter a partir daí. Porque o que eu estou dizendo não é opinião minha, isso é um fato e indiscutível, né? Todo mundo parte de... Ninguém constrói um pensamento do nada. Ninguém tem opiniões sobre as coisas a partir do nada. Então, o fazer musical vem de todo um processo histórico, do próprio fazer histórico, das ideologias e pensamentos e tudo mais. Então, nós temos dois campos aí de estudo importante que envolve aqui o que eu estou falando, que é a gnoseologia e a epistemologia. São muitas citações, e eu estou apenas pegando algumas, só para poder ilustrar a temática desse programa aqui. Eu vou retomar, obviamente, parte desses assuntos ao longo dos programas que virão agora, né? Porque vai vir uma série de programas agora que eu vou traçar toda a história da música ocidental, parte a parte. Cada programa está falando de um período da história da música ocidental, entrelaçando com as histórias que a própria história da música se entrelaça. Então a história da música ocidental tem um entrelaçamento com as outras histórias. A história política, social, econômica, etc. e tal. Tá certo? Então esse programa foi só para pontuar, só para colocar essa primeira ideia do fazer história, como é que se escreve história, né? Então temos que estar atentos a isso. Então eu só quero colocar aqui que a história da música ocidental, que vamos começar a falar a partir do próximo programa, eu vou estar trazendo um mapa sinóptico e tal, explicando como é que foi cada período e tal, e que essa coisa da linha do tempo que eu vou usar exatamente está
diretamente ligado a esse conceito. Quando a gente olha para a linha do tempo, a gente acha que a linha do tempo é uma linha evolutiva, mas ela não é. Ela não é sinônimo de evolução, a linha do tempo. Ela é apenas um sinônimo de cronologia, só isso. Mas não de evolução. Porque nós podemos retroagir no tempo. Então, no mundo da política, da sociologia, enfim, da sociedade em geral, em todos os aspectos, né? No mundo da economia, da política. Bom, basicamente isso. Eu só queria pontuar inicialmente alguns dados aí, né? Para agora eu poder falar da música ocidental, da história da música ocidental e ver cada período, tá? Então, acho que vocês já entenderam aqui no programa 10 como eu entrelaço as outras ciências com a música, né? Então é basicamente isso. Até mais então. Até o próximo programa.